You shut up! Um profissional de Kung Fu se envolve em uma luta com gangues de rua para salvar sua prima. O filme é basicamente assim. Um especialista em artes marciais chamado Kyung foi para os Estados Unidos participar do casamento do seu tio, mas por ser muito bonzinho e sempre ajudar os outros, acaba se envolvendo numa briga com uma gangue de motoqueiros e mafiosos, causando uma destruição sinistra na cidade. O problema é que a gangue de motoqueiros roubou uma maleta cheia de diamantes e colocaram na cadeira de rodas do vizinho do Kyung, e agora ele precisa proteger o menino e a sua irmã, porque os mafiosos só vão parar quando pegarem os diamantes de volta. Respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. O filme começa com um policial chamado Kyung, que veio de Hong Kong para os Estados Unidos comemorar a festa de casamento do seu tio Bill. Bora, Bill! No caminho, ele diz pro Kyung que mora no Bronx e é dono de um supermercado chamado Waha. Não sei se vocês sabem, mas o Bronx é um lugar muito perigoso, com uma taxa de criminalidade super alta. E isso assusta Kyung. Quando eles chegam na casa do tio Bill, Kyung vê várias fotos de sua família na parede, e o tio Bill diz que vai levá-lo até o mercado dele para conhecer sua noiva. Depois disso, Kyung encontra um boneco de madeira e começa a praticar karatê. Então, a gente conhece um garoto deficiente chamado Danny, que acha que os golpes são super irados. Ele é vizinho do tio Bill e tá sempre por lá. Depois de colocarem o garoto no ônibus, Kyung dá o seu videogame velho pra ele e alegra o dia do menino. Já na próxima cena, o tio Bill leva Kyung no supermercado dele e vemos que ele está sendo reformado porque ele vai ser vendido logo logo. Enquanto anda pelo lugar, Kyung conhece uma chinesa dentro do mercado e pensa que ela é a noiva, mas ele chega lá e diz que é só uma vendedora que também vai ajudar nos preparativos da cerimônia. Então, depois de um tempo, ele conhece a noiva, fica surpreso por ela ser gordinha e não ser oriental. A mulher se chama Whitney e ela fica super feliz em conhecê-lo. Logo em seguida, uma mulher chamada Elaine aparece para uma reunião, pois ela tem interesse em comprar no mercado, e chegando na sala, a gente descobre que o espelho é um espelho falso que mostra o outro lado. E a reunião fica um pouco tensa, porque o Bill, ele tá cobrando um valor mais alto que o normal, então ele diminuiu um pouco o valor para ver se ela aceita. Enquanto isso, Kyung está ajudando no supermercado e quando vê o espelho, fica fazendo coisas engraçadas, sem saber que está sendo observado pela Elaine. Ela aceita comprar o mercado e se diverte muito com as palhaçadas do Kyung. Depois disso, ele entra no escritório para contar pro Bill sobre o amigo Steven, e ele fica com vergonha quando descobre que Elaine o observava pelo espelho. Bill encontra com Steven pegando o carro dele emprestado para usar no casamento. Quando Elaine estava indo embora, o tio Bill convida ela para ir no casamento dele amanhã, e Elaine aceitou feliz da vida. À noite, Kyung notou uma gangue de motoqueiros na sua rua, e então correu para proteger o carro do Steven, pois eles quase bateram no veículo durante uma corrida ilegal. A próxima cena abre com um casamento de Bill e Whitney, onde Kyung sentou perto da Elaine e se ofereceu para ajudar com os trabalhos do supermercado, já que ele ia ficar mais tempo nos Estados Unidos antes de voltar para Hong Kong. O tio Bill ficou contente em saber dessa decisão de Kyung, já que ele ia embarcar com Whitney para a lua de mel deles logo depois da festa. No dia seguinte, o tio Bill visita Kyung com a sua esposa e entrega a ele alguns papéis para serem assinados pela Elaine. Já na próxima cena, enquanto Kyung está ajudando no escritório, alguns membros de uma gangue de motoqueiros tentam furtar muitos produtos do mercado. Elaine tenta conversar com um deles e pede para pagarem pelas coisas que acabaram de roubar. Quando ele se debocha da cara dela, um outro cara da gangue aparece e joga várias coisas pro alto, deixando as atendentes com medo. Nesse momento, Kyung chega lá e bate em todos eles, quebrando o nariz do primeiro cara. Depois disso, Elaine e outros funcionários agradecem ao Kyung por enfrentar os motoqueiros. Elaine parece ter sentimentos pelo Kyung. Será que ele sente o mesmo? Não sei. No caminho de volta do supermercado, Kyung está carregando um contrato importante e nota alguns caras tentando raptar uma garota chamada Nancy. Ele segue os caras e tenta ajudar, mas para sua surpresa, Nancy e outros são membros daquela gangue que conhecemos, e o líder, ele se chama Tony. Eles tinham atraído ele até aquele lugar para se vingar. Eles cercam Kyung em um beco sem saída e jogaram várias garrafas de vidro nele. Quando aquele cara que teve o nariz quebrado no mercado ameaça disparar contra ele, uma garota chamada Lisa tenta impedir, mas toma o maior tapão na cara. Nancy fica furiosa por conta disso e ataca ele. Depois disso ela vai embora e em seguida vemos que ela é a irmã mais velha do Danny, e ela encontra ele jogando videogame e descobre que foi um presente do sobrinho do vizinho. Nancy não sabe que Kyung é o mesmo cara de antes e encontra ele ferido quando sai para jogar o lixo fora. Danny escuta um barulho e também sai, então encontra Kyung desmaiado no chão. Na manhã seguinte, Kyung acorda em seu apartamento e encontra Danny. O garoto conta que sua irmã tratou das feridas dele e Kyung se levanta dizendo que tem que ir ao supermercado avisar Elaine que perdeu o contrato durante a briga. No caminho,
Kyung encontra Tony e o resto da gangue. Ele tenta fugir deles ao estacionamento e depois de algum tempo consegue escapar. Logo em seguida, vemos um gangster chamado Tigre Branco, que tem um negócio de diamantes e tá entregando uma maleta para dois caras e guarda esse nome, pois agora ele vai ser super importante a partir de agora. Depois vemos que Tony é o namorado de Nancy e ele leva ela para casa depois de se divertirem. Na mesma hora, Kyung está voltando para o apartamento com Danny. Então aquele cara do nariz quebrado, chamado Angelo, notou alguns carros batendo. Ele corre e pega a maleta de um dos caras, já que não estavam vivos. A gangue do Tigre Branco está atrás dos diamantes, então eles começam a perseguir Angelo. Kyung e Danny vê eles correndo, então se escondem no corredor do apartamento. Ele pega a Danny e deixa a cadeira de rodas no corredor. Enquanto estão fugindo, Angelo esconde os diamantes no encosto da cadeira de rodas de Danny e tenta fugir, mas é pego por um dos caras que trabalham pro Tigre Branco e está fingindo ser um cara do FBI. Eles pedem pra Angelo os diamantes, mas os policiais de verdade aparecem e prendem todos. Kyung carrega Danny de volta pro apartamento e Nancy se esconde dele. O menino fica surpreso e feliz ao ver que Nancy comprou um novo encosto para sua cadeira de rodas. Ao ouvir que Danny sente vergonha por causa da sua deficiência, Nancy entra na sala e pede desculpa para eles. E Danny fica surpreso ao saber que Kyung e Nancy já se conhecem, mas Kyung não deixa Nancy revelar nada sobre como eles conheceram ao irmão. Então Danny senta na nova almofada da cadeira de rodas e ninguém liga pra almofada que tem os diamantes. A polícia investiga Angelo e os membros da gangue do Tigre Branco, mas quando os caras não revelam nada, então são liberados por falta de provas. À noite, Angelo aparece perto do apartamento para procurar a almofada com diamantes, mas não entra, pois os membros da gangue do Tigre Branco também estavam procurando no corredor do apartamento. Eles também interrogaram Kyung, se apresentando como FBI, mas Kyung finge que não sabe de nada sobre o que aconteceu naquele dia. Na próxima cena, vemos que Kyung foi se encontrar com Nancy, pois ela dança lá para ganhar dinheiro. Quando um dos membros da gangue de Tony vê Kyung com Nancy, ele avisa Tony e a briga começa de novo. Mas os dois escaparam na moto de Nancy. Mais tarde à noite, Nancy beija Kyung e os dois iniciam um relacionamento. No dia seguinte, Tony e seus membros destroem o supermercado, pois acham que Kyung é o dono. Logo depois dos homens do Tigre Branco aparecerem e pegam alguns caras da gangue de Tony. Enquanto isso, Angelo tenta pegar o encosto da cadeira de rodas com os diamantes, mas não encontram nada e foge. Os homens do Tigre Branco espancam os homens de Tony, forçando eles a contarem sobre Angelo, mas ele desapareceu sem avisar ninguém, porque não quer dividir os diamantes. Os homens do Tigre Branco acabam com a vida de um deles para servir de exemplo e Kyung chega no supermercado todo destruído. Elaine se arrepende de ter comprado aquele supermercado, pois está sendo roubada desde o primeiro dia. Kyung fica com muita raiva e vai até Nancy pedindo para ele levar ele até Tony, pois quer enfrentá-lo de uma forma justa. Tony perde o combate e manda Kyung ir embora de lá. Por coincidência, um dos caras da gangue aparece com o corpo do colega numa bolsa. Ele conta pra Tony que os homens do Tigre Branco estavam atrás de Angelo, então Kyung decide contar tudo pro FBI, que na verdade eram os homens do Tigre Branco. Tony encontra Angelo e percebe que aqueles homens não eram do FBI, mas Angelo já tinha revelado que escondeu os diamantes no encosto da cadeira de rodas de Danny. Quando os caras chegam com Kyung no AP de Danny, eles encontraram os diamantes e começam a dar socos nele. Danny leva um dos homens para o quarto de Nancy e mostra um colar falso que parece ter sido feito de diamantes. Enquanto isso, Kyung consegue atacar outro homem e acaba capturando os dois. Quando o Tigre Branco liga para um dos bandidos, Kyung atende a ligação e diz que quer saber se ele libera seus amigos, se ele quiser ter os seus diamantes de volta. Na próxima cena, Kyung aparece no mercado e conta sobre os diamantes para Elaine. Naquele momento, os homens do Tigre Branco chegam lá e destroem o supermercado com um guincho. Eles destruíram tudo. O Tigre Branco fala pro Kyung qual lugar e onde ele pode devolver os diamantes e ter os seus amigos de volta. Kyung liga pra polícia pedindo ajuda. Eles fornecem equipamentos de gravação para ele e mandam um rapaz mostrar apenas um dos diamantes para os bandidos, para pegar uma prova sobre o roubo dos diamantes. Kyung se encontra com os bandidos, mas durante a reunião ele revela que sabe que estão trabalhando pro Tigre Branco. Então um dos bandidos liga pro chefão pedindo para saber como proceder e ele manda verificarem se Kyung está com alguma escuta. Eles levam Kyung para o local marcado e descobrem que ele está envolvido com a polícia por conta da escuta. E o Tigre Branco manda eles executarem, mas Kyung consegue enganar os caras e escapa. Mais tarde, a polícia vem e obriga a gangue a ir embora. Então os homens do Tigre Branco roubaram um hovercraft para fugir enquanto Kyung
polícia correm atrás deles. O Hovercroft acaba saindo do mar e anda na rua destruindo tudo que toca. Parecia impossível parar aquilo até que Kyung rouba uma espada de um museu, prende ela numa Lamborghini e dirige até o Hovercroft, destroçando ele inteiro e fazendo parar logo em seguida. Depois disso, ele entra no Hovercroft e obriga os bandidos a revelarem onde está o Tigre Branco. Nancy, Tony e a sua gangue são libertados e vão com Kyung para a quadra de golfe, onde o Tigre Branco estava jogando golfe. Ele passa por cima do vilão e seus homens, deixando eles feridos no chão. Na última cena, Kyung, Nancy e Tony ficam muito felizes por terem derrotado o Tigre Branco junto com a sua gangue e o filme termina aqui. E o que você achou desse filme? Eu quero saber a sua nota de 0 a 10, hein? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo e a minha nota para esse filme é 7. Um 7,5 por ter o Jack Chan. Ah,